Então, nesta primeira aula de, vamos chamar assim, conteúdo, não sei se a palavra é conteúdo, mas que a gente vai começar a entrar no contexto de linguagens, tá certo? Paradigmas, não é? Eu resolvi, para a linha de programação, eu resolvi falar um pouco sobre linguagens formais. Não é tradicional, mas na aula passada eu fiz uma espécie de uma visão, uma inspeção do que vocês sabem, o que vocês não sabem. E aí eu resolvi fazer uma pequena repassada em algumas coisas que vão ser importantes para quando a gente estiver discutindo a disciplina, tá certo? E uma delas é tentar entender melhor o que é uma linguagem, para a gente falar o que é uma linguagem antes de a gente começar a discutir os paradigmas das linguagens de programação, certo? Eu quero deixar muito claro que esta aula, ela não vai preparar vocês para linguagens formais, certo? Não vai. Porque linguagens formais, elas são ensinadas num semestre inteiro. E eu vou dar numa aula, vou tentar numa, se não der uma, em duas no máximo, o que vocês viriam no semestre inteiro. Ah, André, mas aí é injusto com a gente. Mas assim, fiquem tranquilos que as coisas que eu vou ensinar aqui não são coisas que vão ser cobradas em laboratório nem nada, porque essas coisas que a gente vai ver aqui, elas vão servir mais para entender os conceitos, tá? Quando você trabalha em linguagens formais, você tem que entender profundamente, então você tem que trabalhar profundamente com as coisas, mas aqui não, aqui a gente vai fazer realmente um en passant. Eu vou, inclusive, se uma pessoa de linguagens formais assistir a minha aula, ela vai ter uma crise de nervos, um colapso. Por quê? Porque eu vou pular um monte de formalismo, não vai dar tempo. Linguagens formais tem esse nome porque tem um monte de formalismo. Tem provas, você prova as coisas, tá certo? E eu não vou fazer isso, porque não vai dar tempo, tá certo? Então a gente vai eu realmente vou entrar num tom bem informal aqui. A gente vai meio que entender o que esses caras tentaram fazer, beleza? Eu vou pular umas partes, vai ter um monte de coisa assim, tá? Então a gente começou a atividade com uma tarefa que eu passei para vocês. Eu inventei, né? Eu imaginei que existe uma bactéria e inventei uma linguagem minha que eu disse assim, olha, a letrinha A quer dizer alimento, imagina que essa bactéria está sinalizando. Então A quer dizer alimento, I quer dizer inimigo, mais quer dizer muito, menos pouco. Então se eu escrever A mais, muito alimento. A menos, pouco alimento. I mais, muitos inimigos e menos, poucos inimigos. E se vocês olharem aí, de uma forma informal, eu defini que a minha linguagem tem uma regra, certo? Por exemplo, eu não posso escrever A mais ou menos. Não pode, porque não tem uma interpretação clara o que seria A mais ou menos. Eu não posso escrever AA. Também não pode. Tem regra para usar ela. Tudo bem? Tá claro aí? Bom. Então, a gente vai começar pensando o seguinte. Toda vez que a gente estuda uma linguagem, tá? Eu quero estudar uma linguagem. E a palavra linguagem aqui, ela é muito ampla, tá? E isso é muito importante, porque eu senti que na aula passada, teve gente que ficou meio confuso quando eu falava linguagem. Que linguagem você está falando? O que eu vou fazer com essa linguagem? Quando a gente estuda linguagens, a gente pensa em duas esferas. A estrutura da linguagem, então como a linguagem ela é concebida e construída, e o propósito da linguagem, que é, tudo bem, ela é assim, mas ela serve para quê? O que você faz com esse negócio aí? São duas coisas que são interligadas. Por que são interligadas? Porque a estrutura da linguagem vai dizer o que eu consigo fazer em termos de propósito, certo? Então elas são interdependentes, elas não são independentes, mas são duas coisas diferentes. Todo mundo consegue entender a diferença? Por exemplo, na minha bactéria, o que é a estrutura da linguagem? E as regras que definem, né? Por exemplo, se eu disse que eu não posso escrever A, eu estou definindo uma regra. Isso faz parte da estrutura da linguagem, tá certo? E o que é o propósito?
num cenário fictício, né, é uma bactéria sinalizar, sei lá, outra bactéria ou alguma coisa para dizer, tem mais alimento, não tem menos alimento, tal. Certo? Tudo bem? Então a gente vai começar falando do propósito da linguagem. E isso é muito importante para vocês entenderem que linguagem nós estamos estudando aqui. A gente está estudando qualquer linguagem? Não, não está estudando qualquer linguagem. Tá certo? Então, eu pergunto para vocês, qual a função da linguagem? Vamos lá. Qual a função da linguagem? Hã? Transmitir uma informação. Boa. Eu transmito uma informação, é a função da linguagem. Certo? Então eu poderia dizer que a linguagem ela serve para comunicar. Tudo bem? Eu estou botando discutível aí embaixo porque eu estou simplificando a aula. Tá certo? Tem, por exemplo, vários debates sobre existe uma separação entre linguagem e raciocínio, por exemplo. Né? Então tem teóricos que dizem não existe raciocínio sem linguagem. Então às vezes a linguagem não serve só para comunicar, mas serve para você pensar sobre alguma coisa também. Mas isso não vou entrar nesse debate, que a gente vai entrar na filosofia, vai entrar em um monte de coisa. Mas a principal coisa que todos identificam que a gente usa uma linguagem é para comunicar alguma coisa, certo? Tudo bem? Mas aí, se eu estou falando em comunicar, se eu falar de um programa de computador, eu estou comunicando para quem? Para quem que eu estou comunicando no programa de computador? Para o próprio computador. Eu estou dizendo para ele o que eu quero fazer. É uma comunicação, né? Mas eu também poderia comunicar para uma outra pessoa, e isso é uma coisa importante a gente entender aqui, um programa de computador não precisa de um computador para funcionar, porque eu poderia fazer ele funcionar na minha cabeça ou num papel, não é? Certo? Então, tá. Mas aí a questão é, comunicar o quê? O que eu quero comunicar? Então essa é uma questão importante quando eu penso no propósito. Eu quero comunicar alguma coisa, certo? Então, quando eu falo de linguagem natural, certo? E aí esse termo é usado para a comunicação que a gente faz entre seres humanos, é a linguagem natural. Então a linguagem natural, ela está comunicando, todo mundo sabe o que ela comunica, né? Ela comunica, por exemplo, se eu falar, o dinossauro pulou na lama. O que aconteceu? Eu estou comunicando a vocês uma observação, alguma coisa. Então ela serve para seres humanos se comunicarem, ideias, fatos, acontecimentos. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque a gente não estuda esse tipo de linguagem. Então não estudaremos linguagem natural. Ponto. Mas tem toda uma área, né, que é o NLP, Natural Language Processing, que estuda isso, certo? Houve um tempo de que as coisas que a gente vai ver aqui também eram usadas para NLP. Quer dizer, eu digo houve um tempo, talvez até hoje ainda seja, mas isso perdeu muita força por causa da aprendizagem de máquina, que agora está levando os modelos, tem os modelos de linguagem que passam a ser probabilísticos, e aí a coisa muda bastante. Mas eu vou dar um exemplo de um outro propósito de linguagem, de uma aula que teve hoje de manhã. Eu falei, professor, vou usar seus slides na aula de paradigmas. Qual a diferença entre código genético e genoma? Agora eu quero ver. Agora eu vou deixar até o Alisson e o Heitor, que são pé de PAD, responderem. Código genético, como é que você quer ser PAD e não sabe o que é a diferença? Código genético e genoma, e aí? Eu acho Hum. que o código genético deve ser só para os possíveis fases, né? Então, A, C, C. O genoma é o conjunto dos possíveis genes e também. Parabéns! Como é teu nome? Lucas. Boa, Lucas. É isso mesmo. Existe uma diferença, inclusive o Murilo, que é o professor que deu essa aula hoje de manhã na minha disciplina lá, que eu divido, na minha não, na nossa, porque eu divido a disciplina com ele, né? Ele deu uma excelente aula. Eu recomendo quem gostar dessa área assistir, vai estar no YouTube, sensacional. Aí ele, inclusive, mostrou, né,
o uso incorreto da palavra. Por exemplo, essa notícia, pesquisa inédita decifra código genético. Na verdade, a pesquisa não decifrou o código genético, ele decifrou um genoma. Por quê? O que é o código genético? O código genético ele foi definido em 1962, certo? Cara, esses caras eram meus heróis, velho. Esse cara, o que esse cara fez? Ele, não sei se você lembra no colégio que você estudou citosina, guanina, lembra aquele negócio que era feito de umas bases nitrogenadas? E os caras queriam saber o seguinte, na hora que tem uma sequência lá do DNA, o que isso vira na proteína? Tá certo? Cara, e o cara fez isso experimentalmente, quimicamente, para ir descobrindo toda a codificação. Isso é o código genético. Genoma é toda a estrutura, a codificação genética de um indivíduo. Por exemplo, se tem um genoma do André, então é lá meu DNA todo, com todas as sequências. Isso é uma linguagem. Tem um conjunto de regras, tá? Eu não posso escrever do jeito que eu quero. Não, tem regras para escrever e eu consigo, e tem um propósito, né? Ele vai ser traduzido para alguma coisa, tá? Então toda a linguagem é assim. E por que eu estou dando esses exemplos esdrúxulos de outras áreas? É porque eu quero que vocês ampliem a visão de vocês do que é uma linguagem. Senão você fica achando que só Java é linguagem. Aí não dá, certo? Então isso aqui são o mapa que ele construiu, né? Ganhou um Nobel por isso, inclusive. Agora a gente vai chegar onde a gente quer. Linguagem em computação. Notem que eu não estou chamando de linguagem de programação. Eu estou chamando de linguagem em computação. Aí eu desafio vocês o seguinte. Em computação, que tipos de linguagem a gente tem? Vamos lá. Tem uma que todo mundo tem que responder, né? Pelo amor de Deus, qual é? A linguagem de programação é a primeira. Todo mundo conhece, né? Lisp, é o que a gente vai ver nessa disciplina. São as linguagens de programação. Que mais? Que mais? Que outra linguagem tem? Fala aí, em computação. Só tem linguagem de programação? Boa! Linguagem de marcação. Boa! HTML, XML, são linguagens de marcação. Tá certo? Por que elas não são chamadas de linguagem de programação? Porque elas não são uma sequência de instruções para resolver um problema. Mas não quer dizer que não é uma linguagem de computação. Ela vai ter um papel, ela vai ter um propósito. Note, eu falei a palavra propósito, ela tem um propósito. Ela é uma linguagem, tá certo? O que mais? Tem uma que eu não soube classificar, eu chamei de linguagem de representação. Por exemplo, JSON. JSON é uma linguagem, representa alguma coisa, não é de programação, mas representa um conjunto de dados, tá? Então, isso é o que eu chamei, tudo isso é o que eu chamei de propósito, para vocês entenderem o propósito da linguagem. Conseguiram entender? As linguagens, elas têm um propósito. Mas, o que a gente vai estudar em linguagens formais não é o propósito. Tá certo? O que a gente vai estudar é a estrutura. Eu estou preocupado com a estrutura da linguagem, certo? Mas, André, você não falou que a estrutura e o propósito têm uma correlação? Tem, mas a gente vai estudar a estrutura. Certo? O que é estudar a estrutura da linguagem? Bom, aqui está uma figura do artigo de Chomsky, que eu citei na aula passada. Chomsky era um linguista, né? E mais muitas outras coisas, famosíssimo. E ele foi um cara muito importante na área que a gente chama hoje de linguagens formais. E ele tentava entender a estrutura das linguagens. E eu estou mostrando essa figura para mostrar o seguinte. Chomsky estava interessado tanto em linguagens naturais, e esse aqui é um exemplo que o Chomsky deu de uma linguagem natural, como em linguagens de programação. Ele estava tentando criar uma teoria que abarcasse, né, as linguagens. Tudo bem? Então, por exemplo, o que significa estrutura? O Chomsky pensou assim, olha, cara, será que se eu pegasse uma frase, né, em linguagem natural, será que eu conseguiria saber o que é o papel de cada
classificar o papel de cada uma dessas palavras, não é? E estabelecer regras do uso, não é? Então, em português eu vou ter, eu posso ter um substantivo e um adjetivo, no inglês um adjetivo e um substantivo. Então, será que tem regras para eu definir como eu uso uma linguagem, né? Aí entra a gramática, né? A gente estuda a gramática na escola, né? Que define essas regras, né? O que é o sujeito, o que é o predicado, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é, né? O que é um... Então, o Chomsky ele estava tentando estudar a estrutura, né? E por muito tempo essa era a estratégia predominante para você tentar interpretar o que estava escrito num texto. Você tentava pegar esse texto, desmontar ele nesses elementos. Até hoje isso vai ser útil para algumas coisas, tá certo? Isso não é totalmente, isso é útil ainda para algumas coisas, né? Mas hoje em dia a forma como, se eu falar com o chat GPT, ele não vai fazer isso aí. Ele vai usar um modelo neural que trabalha com estatística. Certo? Então, tudo bem. Ele está interessado na estrutura da linguagem. Legal. E como é que ele se interessou? Como é que ele fez isso? Bom, primeiro, eu vou falar de um vocabulário básico dessa área. Tá certo? E esse vocabulário, se você pegar todos os autores, meio que concordam com esse vocabulário. Tá? Alfabeto. O que é o alfabeto? O alfabeto é um conjunto básico de símbolos, tá? Na minha bactéria, o que é o alfabeto? Vamos lá. O que é o alfabeto da minha bactéria? O A, o I, o mais e o menos. É o meu alfabeto. São os elementos básicos que eu posso usar para a construção. Construção de quê? Construção do que a gente chama de sentenças, certo? O que é uma sentença? É uma combinação, né, dos elementos dos símbolos do meu alfabeto. Qualquer combinação, tá? Qualquer combinação do meu alfabeto, tá? Então, se o meu alfabeto fosse 0, 1, qualquer combinação de 0, 1, então esse conjunto ele é infinito, né? Porque eu posso combinar esse negócio de formas, tá certo? Então, e aí existe o que a gente chama de fechamento de V, que é representado dessa maneira. V, eu estou falando vocabulário, né? Que é o conjunto de todas as possíveis sequências que podem ser formadas de V. Isso é uma ideia abstrata. É uma ideia abstrata, certo? Estão conseguindo imaginar? Eu tenho símbolos, todas as possíveis combinações dos símbolos. Beleza? Pode ser um texto inteiro, pode ser um livro. Um livro inteiro são todas as combinações do alfabeto, mais pontuação e não sei o quê. Certo? Bom, e o que é uma linguagem? Uma linguagem é um subconjunto desse fechamento. É um subconjunto disso. Mas por que um subconjunto, André? Quem é que vai me dizer por que é um subconjunto? Por causa das regras. Eu não posso escrever tudo, né? Se eu estiver falando que eu estou escrevendo português, eu tenho que seguir as regras do português, senão não vai sair nada, não vai dar certo. Se eu estou usando uma linguagem de programação, eu tenho que seguir a sintaxe da linguagem, certo? Então, o que eu estou chamando de linguagem é o subconjunto de todas as possíveis combinações daquele alfabeto. Tá ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Agora, a gente vai começar a se deslocar para o seguinte. Beleza, André, você falou o que é linguagem, escolhendo, mas e aí? Como é que eu chego lá e eu defino o que é uma linguagem? O que é a minha linguagem? Tá? Por exemplo, o cara resolveu que ele vai construir o Clojure. Gostou, né? Em
Você sabe que eu vi que tem o closure em anti-LR. Tem. O cara vai definir o closure. Como é que ele define o que vale e o que não vale? Como ele faz isso? Alguém sabe? Ele escreve de boca ali. Pessoal, vou explicar aqui para vocês no quadro como é que usa. Tá. Todo mundo entendeu? Como é que eu quero fazer um sistema que vai compilar e rodar isso. Como é que o sistema vai saber se o que o cara escreveu está certo? Tem algo naquele fechamento que ele compara se está num dos números possíveis. Ele compara, mas você concorda comigo que o número é infinito? Vamos pensar o closure. O número de programas em closure possíveis é infinito. Concorda? É infinito. Como é que eu verifico? Se segue as regras. Como é que eu defino as regras? Alguém imagina? Então, esse é o problema do que a gente trabalha aqui. Como eu defino essas regras? Tá? Então, primeiro, eu tenho que saber o seguinte. Tem dois tipos de coisas que eu posso querer fazer, certo? Existe o que a gente chama dos problemas de decisão. Um problema de decisão é toda vez que eu tenho um problema cuja resposta é sim ou não. Isso é um problema de decisão, certo? Então, um problema de decisão não abraça todo tipo de problema. Estão me acompanhando, né? Então, eu vou precisar disso daqui mais para frente. Todo mundo entendeu isso aí? E existe um problema de função. O problema de função é um espectro mais geral. Também não abrange tudo, porque o problema de função ele vai ter uma resposta que é uma única saída, né? Mas ele é mais abrangente do que um problema de decisão. Todo mundo entende? Certo? Problema de função, problema de decisão. Eu posso dizer que o problema de decisão é um subconjunto de um problema de função? Vai lá. O que vocês acham? Quero ouvir aí. Quem acha que o problema de decisão é um subconjunto de um problema de função? Quem acha? Eu acho. Todo mundo levanta a mão. O problema de decisão é um subconjunto de um problema de função, porque na verdade basta a função retornar true ou false. E é um subconjunto. Tá certo? Por que eu estou separando os dois? Eu estou separando os dois porque a gente vai perceber que o que eu vou mostrar agora, que é o que a gente chama de área de linguagens formais, ela vai pegar um pedaço de uma outra área chamada Fundamentos Matemáticos da Computação. Certo? Tanto é que, se você for procurar material, tem coisas que eu vou mostrar aqui que você vai achar tanto em fundamentos quanto em linguagens. Tem coisa que você só vai achar em linguagem, coisa que você vai achar só lá. Mas eles estão lidando com a mesma coisa? Não. Eles não estão lidando com a mesma coisa, certo? Mas eles têm muitas coisas que são... Eu diria para vocês o seguinte, as linguagens formais, elas passaram a adotar vários mecanismos que foram construídos aqui, tá certo? Vários mecanismos que a gente vai olhar hoje. Então, as linguagens formais falam, tudo bem, eu quero uma linguagem, tá. Como é que eu verifico se isso faz parte da linguagem? Não foi o problema que eu falei? Bom, é um problema de decisão, não é um problema de decisão? Eu quero saber se esse programa está escrito em closure. É um problema de decisão, né? Tá ou não tá, certo? Ah, André, mas eu quero saber como é que eu compilo isso para uma máquina virtual. Esse é um problema de decisão? Não é um problema de decisão, não é um problema de linguagens formais, tá certo? Mas a gente vai ver que tem muita coisa do lado de cá que vai me levar a essa questão. Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Tudo bem? Porque vai ter uma hora que a gente vai entrar em compilador, não hoje, vai falar de compiladores, e aí vocês vão entender o que isso tem a ver com a história. Tá. Então vamos lá. No caso das linguagens formais, a gente está interessado no seguinte. Dado uma string X, ela faz parte da linguagem L? Tá? Então, o problema de decisão. Faz ou não faz? Tá?
Então, se eu escrever lá um negócio de closure, a resposta vai ser está correto ou não está. Faz parte da linguagem ou não faz. Se você cometer um erro de sintaxe, ele não faz parte da linguagem. Essa é a resposta. Tá? Beleza. Então, eu diria que tem duas estratégias, duas grandes famílias básicas para lidar com isso. Olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui é um compilado de várias referências. Eu coloquei as referências aí, vocês estão vendo. Se vocês quiserem essas coisas, vocês não vão achar em lugar nenhum essa organização. Porque como são duas áreas distintas, que tem umas interseções e tem um jeito... Aí você vai ver, eu peguei material de gente da matemática, peguei material de gente da linguagem somais e fiz um mistureba para vocês entenderem. Tá? Então, o que é um reconhecedor? Um reconhecedor vai ser um tipo de mecanismo, de processo, que vai me dizer, aqui no contexto de linguagens formais, certo? Se uma certa sentença pertence ou não pertence à linguagem. Então eu vou pegar e escrever uma sentença na minha linguagem. Por exemplo, se eu falo da minha bactéria, eu vou escrever a mais e o reconhecedor vai dizer, está correto. Se eu escrever a, o reconhecedor vai dizer, está incorreto. É isso que é um reconhecedor. Ele recebe a sentença e eu reconheço. Tudo bem? E existem os geradores. E aí a gente vai ver que tem a família dos autômatos finitos, os autômatos de uma forma geral. Na verdade não são só os finitos, mas eu botei os finitos, que são os primeiros, que vão ser usados para fazer reconhecimento. O que é um gerador? Um gerador é uma forma de eu escrever como eu geraria a minha linguagem, certo? E ela também pode ser usada para o problema de decisão. Por quê? Porque, dada uma sentença, eu vou tentar ver se com a minha técnica de geração eu conseguiria gerar essa sentença, e se eu conseguir, eu digo que ela faz parte. Se eu não conseguir, eu digo que ela não faz parte. E essa família, por exemplo, as gramáticas, elas são geradores, tá? Eu vou fazer uma gramática e eu vou ver se eu consigo fazer a gramática geral ou não aquele negócio. Tudo bem? Bom, legal. Agora a gente chegou na hierarquia de Chomsky. Chomsky é aquele cara que eu falei para vocês que estava interessado em linguagens, certo? Na verdade, para a nossa disciplina, não tem tanto interesse em você saber classificar em todos os níveis, tá? Tanto que eu vou fazer um negócio bem en passant, vou pular nível, acontece se estiver muito chato de explicar, eu vou pular ele, tá certo? Na verdade, eu vou gastar mais tempo no regular, que vai ser para vocês entenderem os mecanismos. Vou falar um pouco de livro de contexto, só para vocês terem uma ideia do que seria a diferença, mas também isso vai ser mais rápido. Contexto sensitivo eu só vou dizer o que é, mas não vou entrar em detalhes. E a gente vai chegar no recursivamente enumerável, que aí, esse aí vai ser importante, porque isso aí está ligado à máquina de Turing, ligado ao que é computável e aquilo que a gente falou na última aula, tá certo? Um lugar muito importante onde eu vou pegar várias coisas, inclusive explicações que eu vou dar agora, eu vou pegar os slides do cara emprestado, que eu achei excelentes, não tive tempo de fazer um negócio à altura, eu vou usar os slides do cara, que ele coloca publicamente na página, né? Eu espero que ele esteja de acordo que eu use nesse vídeo, mas eu acho que sim, né? Que é o Kay Schwartz, que ensina essa disciplina. Ele nessa disciplina, essa não é uma disciplina de linguagens formais, não é, certo? Essa é uma disciplina de fundamentos matemáticos da computação. E daqui a pouco vocês vão entender por que existe a interseção. Ele explica. E a explicação dele é sensacional, tá? Ele é genial na explicação. E eu vou trazer, tá? Bom, então, agora, com essa conexão entre fundamentos matemáticos da computação e as linguagens formais, a gente tem esse panorama que está muito bem construído na Wikipedia, é um lugar bom para vocês olharem isso, que é o seguinte. Cada nível, ele tem uma definição, mas também tem um mecanismo que pode ser usado para fazer a verificação, tá?
Então, no nível tipo 3, você pode usar um autômato finito, você pode usar uma expressão regular, que não está aqui, mas pode usar uma expressão regular, ou você pode usar uma gramática regular para fazer isso. Esses mecanismos são mecanismos, por exemplo, o autômato finito, ele é estudado nos fundamentos matemáticos da computação. Por quê? Porque vocês vão ver que lá a galera começa a tentar modelar matematicamente o computador, o que é computável. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, ele foi construído lá, possivelmente até antes das linguagens formais, mas ele vai ser muito útil aqui, tá? Aí depois a gente vai ver que o nível 2, a mesma coisa. A gente vai ter um outro autômato que tem uma pilha e a gente vai ter uma gramática que a gente chama gramática livre de contexto. Aqui a gente vai ter principalmente a gramática sensível ao contexto e finalmente no último nível a gente vai ter a máquina de Turing. E aí quando a gente chegar na máquina de Turing, vocês vão entender por que eu tive que explicar a diferença entre um problema de decisão de um problema de função, tá certo? Porque a máquina de Turing, na verdade, ela é muito mais poderosa do que um simples problema de decisão, mas foi o melhor mecanismo encontrado para definir essa família de linguagens aqui, tá? Então a gente vai começar pela família mais baixa, né? Vamos começar pelo baixo clero, porque aí vocês vão começar a entender como se brinca nesse jogo, certo? A gente vai brincar aqui nesse jogo agora. E tem tarefa para vocês. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender o primeiro, aquele nível mais interno, o 3, que é as linguagens regulares. Estamos juntos? As linguagens regulares, elas podem ser trabalhadas de várias maneiras. Tudo bem? Pode ser expressões regulares, tá? E a gente vai começar com elas. A gente vai ver que dá para fazer com autômatos, dá para fazer com gramática. Então vamos começar brincando de expressão regular. Eu percebi na aula passada que muita gente nunca usou a expressão regular do Python, não sabe o que é uma expressão regular. Então isso também serve como, não só como aula de linguagens formais, mas amplia o uso da linguagem. Assim, eu não sei como é que alguém hoje consegue usar uma linguagem de programação sem expressão regular. Na verdade, vocês disseram que usam, mas pede para o LLM fazer, né? Aí ninguém nem precisa, né? Mas realmente o LLM é bom em fazer expressão regular, cara. Principalmente quando é uma encrenca daquelas bem encrenca mesmo, assim. Aí você chega para ele e fala, ele faz um negócio lá, você olha, deve estar certo. Então, mas vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Porque essa é uma crítica da computação moderna, que é o parece que funciona, né? Porque o parece que funciona pode não funcionar se você não entende o que a máquina fez, né? Então, na verdade, ao invés de mostrar em detalhes formais o que é uma expressão regular, eu vou pegar um sistema de avaliação de expressões regulares e a gente vai construir juntos expressões regulares para vocês entenderem. Tudo bem? E eu decidi, na verdade existe um formalismo acadêmico de expressões regulares, mas eu não vou usar. Porque, é como eu falei, isso aqui é informal e é rápido. E eu quero usar um negócio que seja mais útil. Então a gente vai usar um formalismo que é o formalismo... a gente vai usar o formalismo que é usado no JavaScript e no Python, é o mesmo. Tá? Então a gente vai usar esse. Certo? E aí tem esse software aí, quem quiser pode anotar, é um software que eu uso bastante quando eu estou construindo minhas expressões regulares, tá certo? E esse software, ele é um software que você pode, em cima, escrever a tua expressão regular, embaixo você escreve um texto e ele vai dizer o que ele identificou dentro daquela expressão regular, tá? Então ele, inclusive, já traz um exemplo de uma expressão regular, certo? Vamos ver se alguém sabe me dizer o que essa expressão regular está falando. Vamos lá. Hã? Enquanto a palavra começa em maiúscula? É isso, você acha? É?
Vamos lá. Primeiro, o que é o A-Z colchete? O que é isso? Não, é um caractere. Então, colchete é usado nesse formato de expressão regular para dizer assim, você vai escolher um. É isso que o colchete quer dizer. Eu vou te mostrar um monte de coisas e você vai escolher um. Ah, escolhe um. Você tem que escolher um. Aí ele vai dizer assim, um. Aí eu poderia listar tudo que eu quero. Poderia botar A, B, C, D, A. Mas ele também tem os facilitadores. Por exemplo, se eu botar esse tracinho, ele vai dizer qualquer caractere entre A maiúsculo e Z maiúsculo. É muito importante entender que a expressão regular aqui, ela é case sensitive. Ah, e se eu botar em minúsculo, ele vai perceber? Não. Ah, mas e se eu quiser que ele reconheça em minúscula? Por exemplo, essa palavra de, ela não foi reconhecida. Por quê? Porque ela não começa em minúscula ou em maiúscula. Ela não começa, então não foi reconhecida. Todo mundo consegue entender isso? E como é que eu faria se eu quisesse que ela entrasse no jogo? Vamos lá, vamos ver se vocês são bons nesse negócio aí. Eu vou colocar mais coisa aí dentro? A mexer no range é difícil, porque as faixas no ASCII lá. Isso. Na verdade você tem que colocar dois ranges, tá? Porque entre os maiúsculos e os minúsculos tem mais umas coisas que não são, entendeu? Na tabela ASCII lá, certo? Então você tem que botar os dois ranges assim, ó. Agora eu peguei os maiúsculos e os minúsculos, tá vendo? Mas ele sempre só pega um, tá? Aí, na verdade, vocês vão chegar à seguinte conclusão comigo, que isso era desnecessário. Ah, mas André, por que isso era desnecessário? Eu poderia, se eu tirasse isso só, eu vou tirar esse primeiro aqui e vou deixar só o segundo, tá? Uau, André, ele continua reconhecendo todo mundo. O que aconteceu? O que é aquele contra a barra W ali? Hã? Pega qualquer, não, qualquer letra, né? Eu acho que é qualquer letra. É. É palavra aqui? Não, N-word character. N-word character. Não é N-word. Senão não precisava do mais. É qualquer caractere que pode ser usado numa palavra, certo? Que pode ser alfanumérico. Ah, então aí pode ter número também e pode ter underscore, tá certo? Isso deve ser bom para nome de variável, por exemplo, né? O que é o mais? É recursivo, quer dizer, uma ou mais instâncias, certo? Uma ou mais instâncias, tudo bem? Então, por exemplo, vamos lá. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou voltar para o jeito que estava. Opa. Eu vou voltar para o jeito que estava. Esse aqui. Eu vou voltar para esse jeito aqui. Tá certo? E eu vou perguntar para vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui um asterisco. Tá? Ao invés do mais. O que o asterisco quer dizer? O asterisco quer dizer 0 ou mais. Tá? Aí você diz, mas André, não estou vendo diferença nenhuma. Realmente, no exemplo que ele deu, não tem diferença nenhuma. Quer ver uma palavra que ele vai reconhecer agora? Eu vou botar só uma letra A aqui. Tá vendo que ele reconheceu? Se eu botasse um ou mais, ele ia reconhecer? Não, porque ele ia obrigar a você ter pelo menos uma palavra, uma letra em minúscula, depois da letra em maiúscula. Tudo bem? Ah, não precisa ser minúscula, você está perguntando, né? Acho que não precisa ser minúscula. Eu acho que não precisa ser minúscula, tem razão. Tanto que o regex aqui ele reconheceu, né? Certo?
Apesar de que o regex ele podia ter reconhecido com 2 iterações do mesmo negócio também. Não, mas é que o que ele está fazendo é procurando a primeira letra, entre A e Z, e depois aplicando o W. Então, é isso que eu estou falando. Mesmo que o W não pegasse maiúsculo, ele ia pegar o regex. Porque ele ia pegar como se fossem 2 segmentos, né? Mas expressão regular é legal, isso que a gente fica discutindo horas, essas coisas. Não, é quando você tem uma. Eu fiz umas, que é uma primeira versão do compilador, que eu fiz lá eu fiz muita expressão regular. Mas tinha umas, cara, que era um negócio, você jogava o negócio pro outro lado e pegava, não sei o quê. É difícil. Todo mundo entendeu? Vamos lá, se eu quisesse fazer essa minha linguagem em expressão regular, tá certo? Então o que vocês vão fazer agora aí no papel é cada um vai pegar a sua linguagem e escrever em expressão regular. Se a sua linguagem for muito complexa, simplifica ela, tá? Escreva a sua linguagem em expressão regular. Bom, eu vou fazer o da minha aqui, tá certo? Então, para fazer o da minha, eu vou apagar esse cara aqui embaixo. Como é que vocês acham que eu fazia o da minha linguagem? Vamos lá, vamos ver se vocês são bons nesse negócio. Como é que vocês fazem da minha linguagem? É parêntese? Na verdade, eu não expliquei o papel do parêntese. O papel do parêntese é porque é uma outra função que não interessa em linguagens formais. Interessa para compiladores. É quando você quer capturar partes da expressão para você processar depois. Mas isso não interessa para a gente aqui, então nem falei. Tá? É o que? É colchete, então. O que a gente vai fazer entre colchetes? Hã? Não precisa da vírgula. Não precisa, não pode ter a vírgula. Porque se você botar a vírgula, ele vai achar que a vírgula é um dos caracteres que ele pode aceitar. Tá? Você bota o A e bota o I. Ou seja, eu posso aceitar. É porque o colchete já diz que ou é um A ou é um I. E aí? E depois disso? Outro colchete. Agora, o mais ou menos, vocês têm que tomar cuidado, porque eles são usados para dizer... Se é que dentro do colchete, eu acho que não tem problema. Dentro do colchete, eu acho que... Hã? Se fosse fora do colchete, você tinha que dar uma contrabarra para escape, porque eles são usados para expressão regular. Mas dentro do colchete, eu acho que ele não, ele desconsidera. Então, dentro do colchete, você pode usar. Hã? Não. Ah, sim, aqui embaixo ele explica, né? O que ele está fazendo, né? É isso mesmo, tá certo. Então, aqui, se eu escrever assim, A mais. Não é lindo? Ele reconheceu. E menos. Entendeu? Então, quais são as coisas que a gente conclui a partir dessa apresentação? Vamos lá, o que vocês sabem me dizer? Primeiro, esse é um sistema gerador ou ele é um gerador? Você acha que é um gerador? Ou é um... Porque eu classifiquei como gerador ou reconhecedor, não foi isso? O que você acha? Na minha classificação está mais para gerador, tá certo? Está mais para gerador. Porque eu defino a regra para ele gerar, né? E aí ele vai tentar ver se ele consegue gerar aquilo que eu escrevi, né? Apesar de que essa fronteira é meio nebulosa, tá? E isso não é tão importante. É só para... O gerador é quando você vai lá e escreve, né? Ele só reconhece se faz ou não faz. Quando ele sublinha. É como se ele dissesse assim, eu vou tentar gerar isso que você fez nas regras que você me deu. Aí se ele consegue gerar, ele diz, tá certo. Tá? Tudo bem? Então, o que é uma expressão regular? Retomando. Uma expressão regular vai ser uma sequência de caracteres que representa um padrão de construção. Tudo bem? Além disso, uma expressão regular, ela vai permitir que você decida se aquilo faz parte da linguagem ou não faz parte da linguagem. Tá certo? Então, pode decidir se uma sequência faz parte da linguagem. Tudo bem? André, mas
Como é que eu vou entender isso? Eu poderia usar a expressão regular para a minha linguagenzinha que eu fiz. Tá, mas esse exemplo aí você não me convenceu que isso é útil para alguma coisa. Então eu vou te dar exemplos de várias coisas que são úteis. Vamos lá. Quais são as linguagens para as quais vocês acham que a expressão regular é útil? Quem é que pode me dizer? Alguém já usou a expressão regular em alguma linguagem? Vamos ver se vocês lembram. Pode reconhecer se a entrada que o usuário deu é válida ou não. Sim, mas por exemplo, vocês poderiam, a gente poderia dizer que data é uma linguagem? Segundo as regras que eu coloquei aqui, é uma linguagem. É por isso que eu tive que te dar toda essa explicação, é para que vocês entenderem. Data é uma linguagem, certo? CPF é uma linguagem? CPF é uma linguagem, certo? Eu posso usar uma expressão regular para verificar se uma data está escrita corretamente? Posso. Eu posso, escrita só se ela está escrita, não posso verificar se a data é válida, talvez até possa, mas vai ficar uma expressão regular super complicada. Super complicada, mas eu posso verificar se a data está escrita corretamente. Né? Eu posso verificar se o CPF está escrito corretamente? Posso. Eu não posso verificar se o CPF existe, claro, mas eu posso verificar se ele está escrito corretamente. Em geral, expressões regulares, elas vão ser usadas para verificar essas coisas mais simples. Mas, André, do jeito que você mostrou aí, o mundo é meu. Eu consigo fazer qualquer coisa em expressão regular. Consegue? Eu quero um exemplo do que não consegue agora. Ah, eu falei na aula passada. Boa. Gostei porque você estava prestando atenção. Queremos fazer uma linguagem Lisp-like. Tá certo? Legal. Aí, a gente quer fazer. Tá bom. Aí você diz, André, tudo bem. Se o cara abre um parêntese, ele tem que fechar um parêntese. É isso? Beleza, né? Ah, então tá bom, André. Qual é o problema? Eu vou botar um parêntese abrindo aqui. E vou botar um parêntese fechando aqui. E aí, se o cara botar o parêntese, não fechei o parêntese. Ah, tudo bem. Quando eu fechar, ele vai dizer que está certo. Funcionou. Aí, qual é o problema do parêntese? É, esse que é o problema. Exatamente. Porque vamos lá. Vamos tentar pensar em expressão regular. Tá certo? Aí alguém diz assim, não, André, mas você quer dois parênteses? É dois parênteses? Você quer dois parênteses? Eu vou botar dois parênteses aqui agora. Para você. É dois parênteses, é o que você quer aqui agora, não é isso? Então tá bom. Então eu ponho dois parênteses e acabou. Pronto, tá bom. Ah, mas tudo bem. Né? Dois parênteses. Ah, mas tem que ter dois. Se tiver um, ele não reconhece. Ah, André, mas eu sei, eu sou o cara da expressão regular. Eu vou resolver seu problema agora. Você me ensinou um negócio aqui que se chama asterisco. Ah, posso pôr. Quantos parênteses você quer? É um, é dois? Então, vou botar um asterisco aqui e resolvi. Pronto, resolvi o seu problema. Asterisco. Acabou. Agora, até sem parênteses ele está reconhecendo. Asterisco, né? Qual é o problema? Não fala. Deixa ele falar. Vai lá. Qual é o problema? Eu posso. Quantos parênteses? Você quer um parêntese? É um parêntese que você quer? Eu vou botar um parêntese aqui agora para você. Ah! Esse é o problema. Mas aí você substitui o asterisco pelo mais. E aí tinha que ser. Não adianta. Porque aqui o que eu fiz foi o seguinte: eu botei um de um lado, dois do outro. Como é que a expressão regular vai escrever que o número que tem daqui ele vai pegar do lado de cá? Não tem como. Não tem como. Não consegue. Ele não consegue fazer o que a gente chama de balanceamento. Não é só parênteses. Qualquer coisa que tenha que ser balanceada, begin e end, abriu chaves, fecha chave, qualquer coisa que tenha que ser balanceada, ele não consegue resolver. Certo? Então isso é o que Chomsky quis dizer o seguinte, cara, tem um conjunto de linguagens aqui no meio, na meiuca, se chama regular, mas essa galera é super limitada. E uma das primeiras coisas que eles não conseguem resolver é que eles não conseguem balancear parênteses. Certo? Não conseguem balancear parênteses, não conseguem balancear nada. Certo? E
Todas as linguagens que seguem isso são linguagens regulares, tá? Agora, a gente pode expressar isso com outros dois formalismos, tá? Ah, tem esse Regulex aqui que é legal, que ele mostra graficamente a expressão regular. Isso é bom também para você achar problemas, bugs e tal, tá? Agora a gente vai para um outro formalismo, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou indo para um outro formalismo, tá certo? E esse formalismo, ele veio de lá dos fundamentos matemáticos da computação, certo? Se chama autômatos finitos, tá? E agora vocês vão entender por que nós usaremos autômatos finitos aqui, por causa dessa aula sensacional, tá? Que é lá do... Deixa eu dar os créditos aqui, né? Já que não está no slide, né? Eu quero dar os créditos antes de apresentar. É aqui do Kees Schwartz. É uma aula sensacional, tá? Opa. É uma aula de autômatos finitos. Eu não vou dar a aula dele inteira, por várias razões. Primeiro que o propósito dele é diferente do meu, e segundo é porque ele dá isso num semestre inteiro, tá certo? Mas eu vou trazer uma espécie de suprassumo do que é um autômato finito. Ah, isso aqui eu gostei! Brace yourself, mindstorm is coming. Bom, vamos lá. Vou pular essa parte aqui. Bom, então, na verdade, e aí é que eu começo a mostrar a interseção, tá certo? Existe toda uma área que estuda o que é um problema computável, certo? E por que eu preciso estudar isso? Ah, eu preciso saber, tem problema que dá para resolver, tem problema que não dá? Vocês não sei, quem já fez teoria já deve ter visto aqueles problemas, NP completo, todo aquele negócio, NP difícil, lá. E toda essa área estuda o que é computável. Só que para estudar o que é computável, né? E o que é um problema computável, né? Problemas que a gente pode solucionar com o computador. E aí ele coloca essa observação aqui que eu acho genial, que computador você está falando? Né? Porque a gente tem milhares de arquiteturas de computadores. Será que a gente pode resolver esse problema com um computador real? Né? Os computadores são complexos e uma bagunça, né? Não tem como eu chegar e dizer, vou fazer uma prova matemática que esse computador está funcionando. Deixa eu só ver se eu voltei a gravar. Voltei a gravar? Voltei, tudo certo. Então, não tem como eu fazer uma prova matemática de que esse negócio está funcionando, tá, gente? Então, a gente precisa de uma forma mais simples, tá? De verificar se tem alguma coisa funcionando. A gente precisa criar uma forma mais simples. E o automaton, porque é latim, eu acho, e o plural é automata, tá certo? É um modelo matemático que usado para modelar um dispositivo computacional, tá? E eu preciso mostrar isso para vocês porque ele vai desaguar lá na máquina de Turing, lá no final depois, certo? Então, é uma forma de eu modelar de uma forma simples, certo? A gente quer abstrair a complexidade dos sistemas reais usando um sistema muito simples que depois eu posso até testar. Autômato é uma forma limpa, clean, né? Bem simples e elegante de representar uma solução. Esse é um autômato. Vocês estão vendo um aqui agora, certo? Ele é muito simples de resolver alguma coisa, certo? E aí ele mostra, eu vou mostrar isso aqui, que tem mais de um tipo de autômato. Tem um finito, tem o autômato com pilha, tem as máquinas de Turing. A gente vai ver. E ele fala assim, um autômato, ele vai ser a gente está pensando problemas que podem ser resolvidos por um computador. É isso que é um computável, não é isso? E aí ele fala, mas o que é o problema? Qual é o problema? Tá certo? Aí tem toda uma discussão
do que é o problema, não vou entrar aqui porque não é o foco da nossa disciplina, mas é aqui que ele fala que tem os problemas de decisão e tem os problemas funcionais, de funções, certo? E é aqui que ele vai dizer que a gente, no começo, vai trabalhar com problemas de decisão, porque a gente quer justamente decidir se alguma coisa faz parte de uma linguagem, tá certo? Então, é essa a questão. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar algumas coisas escritas numa linguagem, certo? Passar no nosso autômato, e o nosso autômato vai dizer, faz parte da linguagem ou não faz parte da linguagem. That's it. Firmeza? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Eu vou mostrar para vocês o autômato usando um outro software, tá? Hoje é o dia dos softwares para animar vocês. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai pegar um outro software. E eu vou mostrar para vocês que autômato finito é um tipo de autômato. Certo? Tudo bem. A gente vai usar o Automataverse. Bom, então vamos lá. Simulators. Aí aqui vocês vão ver que eles têm vários tipos de autômato. Na verdade, são os tipos que eu vou mencionar aqui. Tá certo? E a gente vai começar por DFA, que se chama Deterministic Finite Automaton. Tá? Depois a gente pode entrar na discussão do que é... Eu não vou entrar nessa discussão, senão, o que é determinístico, o que não é determinístico. A gente entra. Boa. Pronto. Aí vamos lá. O que tem um autômato? O autômato tem um negócio chamado state. O que é state? State é essa bolinha. Literalmente. Certo? Ah, por que essa bolinha tem a flechinha? Porque esse é o estado chamado estado inicial, que é onde o autômato começa. Certo? E a gente pode colocar outros estados. Por exemplo, eu vou colocar um segundo estado. Tudo bem? Tá. E aí, quando eu coloco o segundo estado, eu vou criar uma transição. E que se alguém quiser usar esse software, eu levei uns 30 minutos para descobrir como é que faz uma transição nele, porque não tem nada aqui que te diga uma transição. Se eu der um duplo clique, ele faz uma transição para ele mesmo. Aí depois eu descobri que existe um jeito de você clicar, dar um shift, clicar no segundo, e aí... Foi mágico que eu descobri. E aí ele vai criar uma transição. A transição vai ser uma aresta entre os dois vértices que diz que você vai transicionar do estado A para o estado B. Certo? Quando você faz uma transição, você tem que dizer para ele que caracteres você aceita para fazer a transição. Então é como se você imaginasse o seguinte, toda vez que passar aquele caractere, ele anda. Se não tiver aquele caractere, aquele caminho ele não vai fazer. Tudo bem? Tá. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa linguagem da bactéria aqui. Tá? Eu vou pegar um H. H não, é A. Então, vai ter um caractere A, eu vou dar um add aqui. Outra coisa que eu descobri depois de muito tempo. Ah, mas eu não estou vendo o A aí, na transição. Realmente, tem escondido aqui no canto, não sei porquê, um botão nesse lugar. E se você clicar, ele aparece. Tá certo? Eu descobri isso por acaso, um acidente assim, que eu dei um zoom out, aí eu, tem um botão aqui, não sei aonde. Por que o cara não botou no painel? Não sei. Mas eu tenho que dizer, o cara está fazendo isso de graça para a humanidade, eu não posso criticar muito, né? Ele vai checar para mim e vai dizer, não gostou, faz melhor, né? Então, vamos aceitar. Então, mas esse é o melhor que eu achei, tá bonitinho, é bacaninha. Vocês vão ver, tem umas coisas boas que ele fez. Então, o que eu estou dizendo nesse autômato? Eu estou dizendo o seguinte, eu sempre começo aqui, certo? Então, o autômato sempre começa em um único lugar, sempre. E eu vou dizer qual é. Aí, se eu encontrar um A, eu venho daqui para cá, certo? Todo autômato, ele também tem que ter, pode ter mais de um, mas ele tem que ter pelo menos um estado que a gente chama de final, certo? O que é o estado final? É o estado onde você diz assim, se eu chegar aqui, eu aceito.
Se eu não chegar, eu não aceito. É só isso, certo? Então, eu vou botar aqui, se você clicar aqui e você apertar nesse botão aqui, ó, Toggle Accepting State, ele vai botar os dois ciclos e vai dizer, esse é um estado final. O que esse autômato está me dizendo? Que ele aceita uma sentença H. É. Vamos testar o autômato? Eu vou chegar aqui na direita e vou escrever alguma coisa para ele validar. É a mesma coisa que eu fiz com a expressão regular. A mesma coisa. Só que eu vou usar o autômato. Aí eu escrevo H. Ah, não, H não, desculpa. A. Eu não sei porque eu toda hora falando H. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Não tem H aqui. Toda hora eu falo H. Não sei. A. Ele aceita uma sentença A. Como é que eu verifico se ele vai aceitar a minha sentença A? Eu vou dar um teste aqui. Ele vai fazer uma animação. Vai animação? Pô, cadê a animação? Ah, não, eu acho que eu tenho que botar run. Tem que botar run. Ah, bonito! Aí ele mostrou que ele pegou, consumiu o meu A e aceitou. Chegou no estado final. Aí ele diz assim, aceitei. Certo? Mas como é que ele não aceitaria? Se ele não conseguir chegar no estado final. É a forma mais simples, tá certo? Então, como é que ele faz isso? Eu vou botar X, por exemplo. Tá? Vou dar o teste. X. Ele aceitou o X? Será que A significa outra coisa para ele? Que doido, cara. Eu vou fazer o seguinte, porque eu não conheço esse negócio todo, tá? Pode ser que A represente qualquer caractere, não sei, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar 0 e 1, que foi o que eu testei com ele, tá? É que eu queria testar minha bactéria, mas não deu certo. Então, como eu não sei tudo sobre ele, eu vou trocar. Ah, ele tem uma coisa que é legal também, você não consegue nem editar, nem apagar as coisas, tá? Só para vocês saberem, tá? Eu descobri isso só depois, certo? Ué, o que aconteceu aqui? Você descobriu mais coisa. Peraí, run. Não, input rejected. Tá certo. Tinha que ser rejeitado. Por que eu botei X aqui e ele deu accepted? Não, tá registrado. Input rejected. Mas antes ele tinha aceitado. Ah, é porque eu estava vendo alguma coisa aqui embaixo. Não foi? Não, ele só bugou mesmo. É rejected. Ah, that's what I'm talking about. É isso mesmo. Tem que dar teste e run. Boa, boa. Anota o nome dela aí para dar um ponto a mais. Vamos lá. Beleza. Sucesso. Então, por que ele rejeitou? Porque ele não conseguiu sair do Q0, terminou a sentença e ele não chegou no estado final. Então, ele rejeita. Tudo bem? Todo mundo entendeu? E agora vocês vão me provar que entenderam, certo? Vocês vão fazer o autômato da linguagem de vocês, é claro, né? Vocês estavam esperando por isso, não estavam? Só felicidade, vai lá, autômato da linguagem de vocês. Se a linguagem for difícil, simplifica. Tá? Uma coisa que eu não falei é que você pode colocar mais de um caractere. Eu não lembro se é com vírgula. Mas aí vocês inventam no de vocês. Bota asterisco para qualquer cara. O que vocês quiserem, vocês inventam um formalismo para vocês. Eu estou imaginando se vocês conseguiram fazer aí. Eu vou fazer o da minha linguagem aqui, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Tá? Então agora a gente vai fazer assim. A gente vai pegar... aqui eu poderia ter um ou o outro, né? Nada impede que eu fizesse dois caminhos, é porque fazer dois caminhos ia dar trabalho, mas pode ser também, tá certo? Por exemplo, eu poderia criar um outro estado aqui, se eu quisesse, né? Opa, não é esse estado não. O que eu poderia fazer vamos ver se ele aceita isso. Eu clicar aqui, não, acho que ele aceita. Eu vou botar outro caminho com o I,
tá? Add. Ah, ele botou ali os dois, tá vendo? Então ele está aceitando ou o A ou o I, passando aqui, certo? Agora, esse cara vai deixar de ser final. Por quê? Porque na minha linguagem, eu não aceito, eu tenho que ter o mais ou menos, eu não aceito a palavra sozinha, tá certo? Então eu vou retirar esse cara aqui, tá? E aí agora eu vou botar esse careta aqui, certo? E daqui para cá, eu vou ter o mais, né? Ou eu vou ter o menos. Ah, ele está falando que pode botar separado por vírgula, acho também. Tudo bem. Certo? Então, esse é o... Ah, e esse estado aqui tem que ser o final. Certo? Então, o que vai acontecer aqui agora? Se eu escrever só o A, tá? Ah, não. Eu tenho que escrever do lado de cá, né? Só o A. Eu tenho que dar teste e tem que dar... Ué. Ah, e tem que dar run. Não é isso? Aí ele vai dizer que foi rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque ele não chegou até o fim, ele só consumiu o A. Está faltando alguma coisa, certo? Então eu tenho que colocar o mais, por exemplo. A mais. Eu coloquei o A mais, aí ele vai lá e colocou que o input foi aceito, certo? Porque o A mais está dentro da máquina. Tudo bem? Cada transição ele vai consomir um caractere do input que a gente colocou. Exatamente. E, professor, então, eu estava falando que faz, então, tipo, a máquina de estados finitos, ela é um tipo de autônomo? É, Isso daí, no caso, é uma máquina de estados finitos, né? esse é um autômato finito. Qual que é a diferença? Tem? Não, a palavra máquina de estados, ela é uma palavra mais ampla, tá certo? Que tem outros formalismos que usam máquina de estados, tá certo? Entendeu? Não, por exemplo, eu posso criar uma máquina de estados que para eu uma máquina de estados é toda vez que eu tenho estados e transições, tudo bem? Aí eu posso criar uma máquina de estados que eu digo assim, eu estou num estado, eu preciso dar um comando para mudar de estado. Ou preciso gerar um evento para mudar de estado. Essa é uma máquina de estados, mas não é um autômato. Eu estou gerando outras coisas que mudam o estado. Então a palavra máquina de estados é uma palavra mais ampla. O autômato é como se fosse um subconjunto da máquina de estados. Tá certo? A definição do autômato, então, seria essa parte de consumindo a entrada que a gente coloca? É, exato. Os autômatos finitos são assim. É porque a gente vai ampliar isso aí ainda, hein? Mas os autômatos finitos, eles são usados nesse contexto de linguagens, né? Então ele vai consumindo a sua entrada e ele vai dar uma validação se aquilo está aceito ou não está aceito. É só isso que ele faz. Você entendeu? Tá? Tudo bem? Tamo junto aí? Legal. É só para vocês saberem, o poder de expressão de um autômato finito é o mesmo de uma expressão regular. Ah, André, mas peraí. E se eu quiser repetir, como é que eu faço? Por exemplo, vamos salvar esse aqui. Você pode salvar, gente. Aonde? É na memória dele aí. Não sei bem onde é que é, mas bactéria. Não, eu sei. Ele tem um catálogo. Não vamos zoar com o cara, né? Ele tem um catálogo de coisas que você salvou. Aí você dá clear, aí você pode criar um novo. Bom, beleza. Vamos pegar exemplos que a gente criou lá no começo, só que eu não sei como é que faz nesse negócio aqui, maiúsculas e minúsculas, eu não sei como é que faz, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma sentença que começa com 0 e depois eu posso ter vários 1. Seria o equivalente a maiúsculo e depois várias minúsculas, tudo bem? Então vamos lá. O estado inicial, tudo bem? Aí eu vou criar um outro. Aí como é que eu faço para começar com um 0? Só um 0. Exato. Tem que ter um outro estado. E para passar desse estado para esse estado, tem que ter o 0. Certo? Tudo bem?
E aí, como é que eu faço agora para dizer que depois desse zero eu tenho vários uns? Como é que eu coloco um? Como é que eu faço um? Eu crio outro estado e faço uma transição com 1. Não é isso? Tudo bem? Tá. Então, beleza. Certo? Aí agora eu digo que eu quero mais de um 1. Tudo bem? Então eu posso colocar aqui. E se eu der um duplo clique, ele faz uma transição para ele mesmo. Tá? E aí, eu queria ver só uma coisa, mas ele não vai deixar. Tudo bem. Isso significa que além do primeiro 1, eu posso ter vários 1s aqui. Tá? Ele tem transição para ele mesmo. Agora, como é que eu faço a aceitação? No formalismo de autômato, você pode ter uma transição que é o final da sentença. Tá certo? Eu estou procurando aqui, eu não sei se ela existe. Tá? E aí, eu vou fazer um negócio que está correto, mas não sei como é que ele vai se comportar. Eu vou dizer que esse cara é o estado final. Tá? Certo? Então, significa que, teoricamente, né? Vou botar essa sentença aqui. Run. Aceitou. Tá? Porque no final ele consumiu tudo e chegou no estado final. Certo? Então, isso é um autômato que reconhece uma sequência com 0 e vários 1s. Tá? E aí eu acho que vocês conseguem comigo extrapolar para a ideia de que qualquer coisa que eu fizer com expressão regular, eu consigo fazer com um autômato finito determinístico. Certo? Qualquer coisa. Então, tanto o autômato finito determinístico quanto a expressão regular, ambos servem para definir o que a gente chama de linguagens regulares, que são aquele nível mais interno de Chomsky. Tudo bem? Bom. Esse cara consegue balancear parêntese? Também não consegue. Também não consegue. Tá? Vocês imaginam uma forma desse cara balancear parêntese? Se vocês fossem modificar ele e você quer que ele balanceie parêntese, daria para fazer uma modificação nele para não balancear parêntese? Hã? Boa. Isso é o que a gente chama. Tem máquina de Moore e máquina de Miller que a gente vai ver aqui que faz isso. Certo? Mas antes de chegar nisso aí, eu quero mostrar agora a gramática. Tá certo? Quero mostrar a gramática. Então, o último formalismo da turma, tá certo? É a gramática. Eu acho que eu tenho que sair. As gramáticas são outro formalismo para você fazer isso e eles são geradores, do mesmo jeito que a gente vê na expressão regular. A gramática, ela tem várias, do mesmo jeito que autômatos, eu tenho mais de uma categoria de gramática. E existe uma categoria de gramática que se chama gramáticas regulares. Tá? Como é que funciona uma gramática? Uma gramática funciona da seguinte maneira. Do lado esquerdo, eu tenho o que eu vou chamar aqui de uma variável, por exemplo. Certo? Estou simplificando as coisas. Tá? E do lado direito, e isso aqui é o que eu chamo de uma regra de produção. Tá? O que é uma regra de produção? Uma regra de produção está me dizendo o seguinte. Toda vez que eu encontrar um A maiúsculo, e aqui maiúsculo e minúsculo é importante, geralmente maiúsculas são usadas para essas variáveis e a minúscula é usada para terminais. Certo? Toda vez que eu encontrar um A maiúsculo, certo?
eu posso me transformar, eu posso produzir um A minúsculo. É a produção, produzir. É uma regra de produção. Mas também, e a gramática, ela tem essas coisas. Toda vez que eu encontrar um A maiúsculo, eu posso produzir um A minúsculo e alguma outra coisa. Tá certo? Que ele botou um B maiúsculo. Mas poderia ser uma outra coisa, como eu vou mostrar aqui. Certo? Poderia ser um A maiúsculo, por exemplo. Certo? Então, o que isso quer dizer? Novamente, a gente vai usar uma ferramenta. Certo? Que é esse Parser Visualization aqui, de Princeton. Aqui eu agradeço por ter feito isso. Vamos lá. Como é que é o negócio aqui? Aqui à esquerda, eu vou escrever a minha gramática. Certo? E aí, ele vai me mostrar essa gramática funcionando. Para vocês entenderem, novamente, eu estou pulando um monte de formalismo aqui, eu estou... Né? Então, vamos lá. O que eu estou chamando ali de variável, vamos chamar assim, é o que a gente chama de não terminal. Isso aqui é um não terminal, tá? E aquela minúscula é o terminal, certo? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou apagar esse cara aqui e eu vou construir a minha, certo? Então eu vou começar com um não terminal, tudo bem? Começar com um não terminal, pode ser? Então a gente vai fazer a minha bactéria, certo? Vamos fazer a minha bactéria. Vamos fazer a minha bactéria. Você falou de não terminal e terminal, mas você está falando de não terminal, é aquele que não terminal é que vai terminar? É isso. Não é que vai terminar uma palavra. É que você vai ter que olhar o negócio funcionando para você entender. É que a gente tem um ciclo de produção e cada vez que eu chego num terminal, numa parte do ciclo, naquele ponto eu não tenho mais o que fazer. Ele terminou. Mas se o processo de produção vai funcionar assim. Eu vou começar eu posso começar com um terminal, mas eu posso ter vários não terminais e eu tenho que ir desenvolvendo esses não terminais até que na minha sentença final tenha só terminais. É isso que eu vou ter que tentar fazer. Mas para você entender melhor, eu tenho que fazer o desenvolvimento aqui, porque só com essa explicação é difícil entender. Tá certo? É difícil entender. Então eu vou começar o seguinte, ó. Eu vou colocar uma regra inicial que eu vou falar o seguinte: essas duas letras aqui eu vou chamar de what, o que, né? É uma comida ou um inimigo? Eu vou chamar de what. Tudo bem? Certo? E eu vou dizer que o what, e aí esse símbolo aqui ele usa, que é a flechinha dele. Tá? Porque ele escolheu isso, eu não sei, mas essa é a flechinha dele. Tudo bem? Hã? Ah, BNF. Beleza. Agora, vamos lá. O W, ele pode ser o quê? Tá? O que ele pode ser? Ele pode ser um A ou pode ser um I. Tá certo? Eu vou usar o minúsculo. Tá? Eu vou usar o minúsculo porque para definir o terminal. Tudo bem? Então eu defini que ele vai ser um A. Certo? Só que ele vai ser um A sozinho. Ele vai ter que ter um outro símbolo junto, não é isso? Que vai dizer a intensidade, não é isso? Que vai dizer... não, intensidade eu não quero usar porque vai confundir com I. Quantidade, boa. Então eu vou chamar esse cara de Q. O que é o Q? O Q é a quantidade. Não está me dizendo que tem alguma coisa errada, mas eu acho que não é ele. Né? Eu acho que é o navegador, né? Tá tudo bem. Então, o Q está me dizendo a quantidade. Eu teria que botar que eu não quero verificar a gramática aqui, senão ele vai ficar atrapalhando, né? Ah, não, mas aí eu vou ter que ir adicionando tudo. Ah, tudo bem. Vocês estão vendo que é um AQ maiúsculo, não é isso? Por que ele é um Q maiúsculo? Porque esse cara é não terminal. Esse cara aqui é terminal. Tudo bem? Aqui, agora,
eu vou colocar ou, certo? O que é ou? É um outro possível caminho, certo? Eu poderia colocar isso, inclusive, numa outra regra de produção se eu quisesse. Mas essa é uma espécie de facilitador. Você entendeu? Então, qual é a outra regra? Ela pode ser um I minúsculo, que é um inimigo, seguido de uma quantidade. Estão acompanhando? É não terminal. Então, olha só quem é o terminal. É o A e o I. Eles são terminais. O que quer dizer ser terminal? Daqui a pouco você vai entender bem, mas quer dizer assim, eu não desenvolvo mais ele. Ele não vai virar mais nada. Ele é o símbolo final naquela posição. Certo? O que significa que ele não ainda vai poder ser desenvolvido nesse lugar. Ele não é o símbolo final. Você entendeu? Toda vez que eu tenho uma maiúscula, que é um não terminal, significa assim, ainda tem jogo aqui, eu ainda tenho que desenvolver esse cara aqui. Quando é minúscula, quer dizer, não, aqui acabou, aqui não vai acontecer mais nada. Certo? Agora, se o que ele é não terminal, eu preciso ter uma regra de produção para ele, é obrigatório. Porque eu preciso dizer assim, se eu achar um que, eu faço o quê? Boa, gostei. Aí eu vou botar assim, se eu achar um que, o que pode virar o quê? Um mais ou um menos, certo? Eu não sei se nesse formato desse negócio, que eu usei muito rápido ele, se ele mais e menos quer dizer alguma coisa especial. Não deveria, mas eu não sei. Se ele quiser dizer alguma coisa especial, a gente muda por letrinha, tá certo? Talvez seja até melhor, né? Mudar para letrinha. Não, vamos ver se funciona, vamos ver se funciona. O que acontece? Isso aqui vai virar, ele vai mostrar para vocês passo a passo, isso vai virar um processo de produção, uma fábrica mesmo, tá? Então aqui embaixo eu posso testar, tá certo? Aqui ele está vendo, peraí, primeiro eu tenho que dar Generate Tables, ele vai gerar todas as possibilidades, tá? E aí agora a gente vai construir uma expressão aqui, certo? Ele diz para mim, isso é a regra dele, que eu tenho que separar cada elemento por espaço, tá? Mas é talvez para facilitar o cara que fez o algoritmo, sei lá, mas enfim. Hã? Ah, por que eu fico botando H, cara? Eu não sei. Eu tô bugado. Então isso é uma expressão correta? Então vamos lá. Então a gente agora vai pedir para ele começar a fazer o parsing, tá? Como é que ele vai começar? Eu vou dar um start, tá certo? E aí ele diz assim, bom, nesse momento eu recebi um Azinho aqui, certo? Eu recebi um Azinho. Ele vai começar a olhar a primeira palavra. Aí ele vai dizer assim, bom, beleza, tá certo? E ele vai ver que tem uma regra de produção que atenderia começando com Azinho nessa posição, tá certo? Porque ele sempre começa da primeira regra de produção, que é a de start. Ele sempre começa dessa. Aí ele vai olhar essas regras e diz assim, tem alguma delas que começa com Azinho? Ah, tem uma, né? Que é essa aqui. Tudo bem. Mas essa que começa com Azinho, ela não terminou. Por que ela não terminou? Porque ela vai gerar um Q. Certo? Eu vou dar um step forward aqui. Failure. Eu acho que esse negócio, eu usei alguma coisa errada. É que quando... Hã? Será que é o mais? Hã? Não, o espaço ele exige. Ele exige o raio do espaço. Eu estou achando aqui, quando eu não usei caractere, tá, gente? Deixa eu tentar fazer o caractere entre aspas para ver se funciona, senão eu vou botar número aqui, tá? Vamos ver se funciona assim, tá? O terminal assim, tá? Vamos ver se funciona assim. Start reset, step forward. Não. Eu testei com 0 e 1 e agora eu estou tentando fazer com outra. Hã?
É porque eu acho que tem letras que significam alfabético, não sei o quê, parará. tem aspas duplas. Ah, não, peraí. É. Bom, gente, para explicar para vocês, eu vou usar o 0 como se fosse o A, o 1 como se fosse o Q. Mas provavelmente ele também não vai aceitar o mais e o menos. Ou talvez aceite, tá? É, boa. 3 e 4. Não sei contar. Vamos ver se funciona. Então, o A é 0, não é isso? E o mais é 3. Hã? Ah, porque pulou 2, é isso que vocês estão brincando aí? Foi ele que falou. Na minha defesa, alguém me induziu ao erro aqui. Vou dar um step forward aqui. Não, peraí. Start reset, não é isso? Step forward. Ele não está pegando. Ah, você não gerou a tabela. Eu não gerei essa tabela? Gerei. Gerei essa tabela. Step forward. Não, não foi. Ele está falando que ele está esperando O que ele está fazendo? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar esse O, que eu não tinha usado esse O, só para... Tem que ser 0 Q. Tá? Vamos ver se ele vai. Não, isso não está indo. O problema está falando naquele stack lá que ele está falando no cifrão. Generate tables. Eu fiz sem o cifrão, não sei. Start reset. Espera aí, deixa eu botar um aqui. Start reset, step forward. Failure. Você vai responder um pouquinho? Tem alguma coisa falando do cifrão, peraí. No format. Hã? Tem alguma coisa falando do cifrão. Eu tinha que botar o cifrão no final? Parece que sim. Ah, é verdade, você tem que colocar no final do. Eu acho que eu tinha feito sem cifrão, viu? Mas eu acho que tem que colocar no final do W também. Acho que é no final de tudo. Nossa. Será? Deixa eu ver aqui. Ó, botei 0, 1. Start reset. Step forward. Tá dando failure. Cara, eu rodei esse negócio, mas, ó, isso aqui é o que ele gerou, tá vendo? Ele não tem cifrão, tá vendo? É que ele usa ID, ele usou ID mais ID. Tá vendo que ele tá usando mais? Ah! Eu tinha que botar espaço. Eu tinha que botar espaço, galera, desculpa. Isso é realmente, eu peguei essa ferramenta na última hora. Então aqui deveria aceitar 0 e 1. Vamos começar assim, tá? 0, depois vem um Q, o Q gera 1, tá certo? Então vamos lá. Start reset, step forward. Aí o que ele faz? Aqui você começa a entender como é que a gramática funciona. Ele pegou o primeiro, ele diz assim, qual é a regra que eu consigo aplicar? Eu consigo aplicar essa que começa com 0, tudo bem? Aí essa que começa com 0, tem um 0 e um Q. Aí agora eu preciso desenvolver o Q, tudo bem? Aí eu vou dar um step forward. Aí ele vai, eu tenho que dar 2 vezes, não sei porquê, mas tem que dar. Aí você vê que ele pegou o Q e desenvolveu para 1. Então, como ele conseguiu... agora eu acho que eu tenho que dar mais um step forward e ele vai dizer que foi aceito. Tá certo? Ele vai dar esse verdinho aqui para dizer que foi aceito. Então, ele aceitou. Vamos fazer a linguagem agora. A linguagem agora. Vamos ver se funciona. Então, aqui teria que ser um A e um Q ou um I e um Q. Certo? E aqui seria um mais ou um menos. Vamos ver. Gerar a tabela. Vocês estão ficando bom nisso aí. Mais. Start reset.
Vamos lá. Step forward. Aê! Então, aqui ele pegou essa regra, que poderia ser AQ ou IQ, né? No caso, ele vai pegar o A. Step forward. Tem que dar 2 vezes. Aí ele viu que ele conseguiu ir por esse caminho aqui, tá certo? Com esse Q. Aí ele está vendo que ele pode ser um mais ou um menos, tá certo? Step forward. Opa, 36. Oi? O bar é o meu. Eu acho que não é ou, hein? Ele pensou que Não é ou. Eu acho que não tem ou aqui, tá? Não tem ou. Não tinha ou no primeiro. Aqui eu tenho que botar embaixo, né? W, produz e Q. Que produz. Opa. Produz. Eu tô provocando o negócio, menos. Agora, gente, generate tables. Go, 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 go. Start reset, step forward. Agora, ele pegou a Q. Pegou a regra, é isso mesmo. Ele não pegou o IQ, pegou a regra AQ. Ele disse, não, tem que ser essa. Aí, step forward, step forward. Aí ele foi para o Q, virou o mais, step forward, e aí ele aceitou. Tá vendo? Aceitou. Então, a gramática, ela serve para você representar a coisa nessas regras de produção. Tá certo? Tudo bem? E aí, isso aí a gente estava esse aí a gente estava como reconhecedor. Que aí ele está pegando o string e vendo se ela está pegando a sequência de caracteres, né? E vendo se ela está... Pertence à linguagem. A gente fez a mesma coisa, essa gramática, ela faz exatamente a mesma coisa que a expressão regular e que o autôma. Só que essa é uma gramática regular. A gramática regular, você só pode botar símbolos não terminais ou somente à direita ou somente à esquerda. Vou explicar na próxima aula por que tem a história do balanceamento aí. Tá? Essa gramática é exatamente o mesmo poder das expressões e dos autômatos. Beleza, gente? Então, valeu. Muito obrigado.